Falando de índice Ibovespa, ontem nós tivemos um mercado levemente positivo, Ibovespa fechando na casa dos 164.849 pontos, e tudo converge para que tenhamos um mercado negativo no dia de hoje, a não ser que saia uma notícia muito bacana ao longo do pregão. Então, o nosso alvo é os 163.563 pontos. Basicamente, nós traçamos um Fibonacci no candle de número 9, nessa barra de força, e esse número é basicamente os 50% dessa barra. Então, depois de um movimento de forte alta feito principalmente pelos bancos internacionais, provavelmente teremos uma realização de lucros. Então, provável que o mercado faça um movimento de venda. Se isso se concretizar a partir das 10 horas da manhã, nós teremos um índice vendedor e um dólar comprador com excelentes operações. Apesar do mercado internacional estar negativo e a perspectiva seja de venda no dia de hoje, o índice Bovespa segue numa forte tendência de alta. Ele ainda não virou para a venda. Então, ele tem esses movimentos vendedores, mas eu não vejo isso como uma reversão. Eu vejo isso mais como uma correção de um grande movimento de alta, tá? Falando um pouquinho de índice futuro, eu vou fazer aqui as projeções de alta e de baixa do índice, assim como o dólar, analisar todos os pontos de memória no gráfico e ver todas as possibilidades aí nesta abertura. Tudo bem? No gráfico de 60 minutos, ontem o índice ele ficou basicamente lateral num grande bloco de ordens, principalmente porque ontem foi feriado nos Estados Unidos de Martin Luther King e o volume da nossa bolsa diminui drasticamente. Ele diminui muito, 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 tá? 55% do volume que é negociado aqui na nossa bolsa vem do mercado americano. Então, quando é feriado lá, o volume diminui muito. Por isso que ontem você que gosta de operar índice dólar, você vê o índice dólar bastante lateral, tá? Hoje já é diferente. Volta do mercado americano de feriado, a volatilidade aumenta bastante. Para isso, turma, a gente vai fazer aqui nos 60 minutos, uma projeção de alta e uma projeção de baixa mais bonita, tá? Que a gente vê pensando em alvos aí mais interessantes, tá? Neste sentido, fazendo uma projeção de alta, tá? Aqui no índice Ibovespa. Índice Ibovespa, não, no índice futuro, perdão. É natural, principalmente a turma que fez o presencial comigo na semana passada, a gente trabalhou bastante essas projeções de FIBO. Se você não encontrar uma projeção de FIBO clássica aqui nos 60 minutos, você cai para o 5. Se você não achar, você cai para o 15, 5 minutos, encerra por aí. Esse aqui é um pouquinho mais difícil de fazer a projeção. Então, eu vou fazer a projeção. Se você acertou, show. Se você não acertou, não tem problema nenhum. A gente faz juntos. Então, sempre tento pegar o último movimento, né? A última correção mais bonita no gráfico de 60 minutos. A correção mais bonita que a gente acaba vendo de baixa é lá de cima, da máxima do 5 para a mínima do 8. Máxima do 5, mínima do 8. Eu tenho três alvos de FIBO para baixo. Essa retração aqui, que é o 165.585, é onde os bancos ficam posicionados na compra, tá? Então, o que que isso significa? Se hoje o mercado ele vier descendo até essa região, a gente para de vender. Aqui é uma região de compra. A gente pensa em comprar, tá? Caso esse mercado venha e fure segundo alvo de FIBO, é o mercado de super tendência. Ele tende aí ao terceiro alvo e muitas vezes até romper o terceiro alvo e continuar caindo, igual uma jaca cai do pé, que a gente brinca. Então, se o mercado ele amanhecer nessa região ou ir ao encontro dessa região, é uma região que os bancos que estão posicionados aqui em cima, eles tendem a recomprar. 165.585 pontos. Fechou? Em relação à tendência de alta aqui do movimento, a gente até pode pegar da mínima do 1, máxima do 5 com a projeção de alta, tá? Então, o 168.110 é um ponto de venda, os bancos estão posicionados na venda.
Então, se acontecer alguma notícia muito legal no dia de hoje e ele começar a subir com muita força, aqui é uma região de venda. Ou se ele amanhecer nessa região, uma região de venda também. Beleza? Então, 168.110, onde os bancos ficam posicionados. Agora, descendo para o gráfico de 5 minutos. O que temos aqui? Ontem o mercado ele subiu por volta do meio-dia e meio até 1 hora da tarde, fez um topo, desceu e ele não voltou mais para essa região de topo. Então, o candle aqui 51, onde os vendedores estão posicionados. Então, eu faço um Fibonacci na barra 51 e vejo o tamanho do stop aqui para ver se cabe no bolso. Cabe. Eu coloco aqui um ponto de memória no 50%. Tá? Então, a região dos 166.745 dá para fazer a estratégia do professor Kita. Kita é um dos professores da nossa sala fechada de operações. Aqui é uma região de venda. Aqui é o preço médio de todo mundo que está posicionado na venda aqui. O stop, ele fica um pouquinho acima deste topo. Então, se o mercado for até essa região ou amanhecer nessa região, é uma região de venda para fazer scalp ou um scalpernada, pegar um grande movimento. 166.745 pontos. Então, a gente sempre tenta pegar topos e fundos isolados. Então, claramente, ele bateu, desceu e não voltou para essa região. Então, aqui é um ponto de memória. Eu posso utilizar esses pontos de memória nesses fundos aqui, ó, no 96, 68, 41 e assim por diante? Não, porque eles são topos, fundos, perdão, muito próximos. Já foi tocado diversas vezes aqui. Então, eu sempre tento buscar topos e fundos isolados na movimentação. Então, na região de fundo, eu tenho um topo quádruplo, um fundo triplo, já foi tocado diversas vezes. O primeiro candle da manhã também não dá para fazer um Fibonacci nessa barra. O stop ele acaba ficando muito caro. Muito caro. Mesmo que eu desça o tempo gráfico para 2 minutos, 1 minuto, ele fica muito caro. Então, nesse sentido, na parte inferior não dá para fazer estratégia do professor Kita aí para quem gosta, tá? Agora colocando as médias no gráfico. No gráfico, o que que eu vou precisar ver? Eu preciso entender se o mercado vai ter uma quebra de estrutura com alinhamento de médios. Então, você que participou da primeira aula da virada de chave, eu expliquei no detalhe como funciona isso. Se você perdeu a aula de ontem, não perde a aula de hoje, tá bom? Porque não fica gravada, depois você vai se arrepender. Então, coloca um alarme aí no seu celular, hoje, 20 horas aqui no canal. Então, ontem eu comecei a explicar como que banco ganha dinheiro. O banco só ganha dinheiro porque ele segue um protocolo operacional, uma determinada regra para entrar na operação. Dentro desse protocolo operacional, o primeiro passo é seguir duas regras: uma quebra de estrutura com alinhamento de médias. Então, no pregão de hoje, eu preciso ver qual banco vai estopar qual. O Bradesco vai estopar o Itaú? A XP vai estopar o Bradesco? O BTG vai estopar a UBS? O UBS vai estopar o Goldman Sachs? Quem que vai estopar quem? Como que eu consigo ver isso? Eu vou marcar algumas quebras de estruturas no gráfico. Então, como que eu marco uma quebra de estrutura no gráfico? Você consegue perceber que no dia de ontem o mercado ele desceu no primeiro candle da manhã, ele subiu no primeiro candle da manhã e ele não conseguiu voltar mais para essa região. Então aqui eu tenho uma estrutura nessa região. Então, eu tenho uma estrutura. Ou seja, claramente aqui eu tenho compradores posicionados. Você consegue perceber que o mercado ele subiu, bateu lá no candle 15, desceu, bateu no candle 51, 52, desceu e não voltou mais para essa região. Então, essa região aqui, ó, eu também tenho uma estrutura. Então, claramente, se eu contabilizar
o dia de sexta com o dia de segunda, eu tenho um gigantesco bloco de ordens aqui, contando os 2 dias. Uma order block, um bloco de ordens. Tá vendo? Ó? Do final da sexta-feira para o começo de ontem. Eu até vou colocar maior aqui para você conseguir enxergar. Tá vendo? Ó? Então, por que que o mercado ontem ele ficou enroscado, amarrado, não saiu do lugar? Primeiro, porque foi feriado nos Estados Unidos, e segundo, que o mercado está trabalhando dentro de um bloco de ordens. Então, o que que acontece? Eu preciso que o mercado rompa essa estrutura, rompe para baixo, com as médias alinhadas para venda, ou rompe para cima, com as médias alinhadas para compra. Então, exemplo. Se o mercado ele romper essa estrutura para cima, eu vou ter um rompimento de uma grande order block. Se acontecer isso, eu preciso ver se a média de 200 vai estar embaixo, a média de 20 aritmética vai estar em cima e a média de 9 exponencial vai estar em cima. Se eu tiver essa configuração, um rompimento de uma estrutura, um rompimento de um bloco de ordens e as médias alinharem para a compra, a maior probabilidade é termos um mercado comprador, que eu acho pouco provável pelo contexto internacional. Então, a partir disso, qualquer estratégia que você tiver vai dar certo. Então, eu opero figura gráfica, eu opero retração, eu opero VWAP, eu opero médias, eu opero renko, eu opero fluxo, qualquer coisa que você for querer operar, tem uma gigantesca chance de dar certo.